No dia 20 de maio de 1899, Jacob Germain saiu de casa para trabalhar de motorista de táxi na cidade de Nova York, quando foi multado por excesso de velocidade, naquela que é considerada a primeira multa do tipo nos Estados Unidos. Naquele tempo, o limite de velocidade havia sido estabelecido em 12 km por hora em linha reta e apenas 6 km por hora nas curvas, mas ele foi flagrado a incríveis 20 km por hora, medido por cronômetro. Mais tarde, em 13 de setembro daquele mesmo ano, um homem chamado Henry Bliss foi atropelado também por um táxi enquanto desembarcava de um bonde, recebendo a triste fama de ter sido a primeira vítima fatal de um acidente de carro da história dos Estados Unidos. O que você provavelmente não sabia sobre essas duas histórias é que ambas foram protagonizadas por carros 100% elétricos. Por volta do ano 1900, haviam mais carros elétricos do que a gasolina nas ruas de Nova York. Dos 4.192 veículos vendidos naquele ano, 40% eram elétricos, enquanto que apenas 22% eram movidos a gasolina. Os outros 38% eram carros a vapor. Fica até difícil de imaginar como uma tecnologia cobiçada nos dias atuais já era existente há mais de 100 anos atrás, não é mesmo? Então o que aconteceu para que os carros movidos a gasolina tomassem o lugar dos elétricos? O magnata da indústria automotiva William Whitney foi o nome por trás da empresa de veículos elétricos, a principal companhia de táxis do início do século XX. Ele sonhava em monopolizar o serviço de táxi em todas as grandes cidades dos Estados Unidos e esperava que Nova York fosse seu primeiro grande sucesso. Acontece que as baterias daquela época eram consideradas de baixa autonomia e de difícil e lento carregamento, que tornou pouco prática a operação desses veículos. Para tentar resolver esse problema, a EVC pensou em uma solução inteligente. Ao invés de parar os carros a cada 2 horas para carregar as baterias, eles trocariam baterias descarregadas por outras previamente carregadas. Assim, a empresa poderia manter os carros rodando o dia todo, pois precisavam somente trocar as baterias e não parar o carro para recarregá-las. Em seu livro Taking Charge, que conta a história do carro elétrico do início do século passado, Michael Schiffer afirma que a EVC ampliou sua frota de maneira muito rápida. Quanto mais veículos ela conseguia, menor ficava seu estoque de baterias sobressalentes. De repente, o depósito de baterias estava lotado, a equipe não deu conta de sua manutenção e elas começaram a falhar. Em poucos anos, a EVC operava com a frota de táxis que não funcionava direito e não havia muito o que fazer para manter em serviço os carros que sobraram. A companhia não tinha dinheiro para realizar sozinha as modificações necessárias nos carros e os veículos começaram a ficar defasados. Sem capacidade para se manter em atividade, a EVC liquidou seu patrimônio e, sob nova direção, vinda de um de seus subsidiários, renovou sua frota com táxis a gasolina. A experiência com trocas de bateria foi vista não apenas como fracasso de uma companhia, mas de todo um sistema. Com as promessas ambiciosas de William Whitney ainda frescas na mente da população, a falência da empresa de veículos elétricos manchou profundamente a reputação desse tipo de automóvel. Companhias de táxis elétricos do mundo todo fecharam as portas, incapazes de arcar com a manutenção de suas frotas. Nas décadas seguintes não foi diferente. Com a popularização dos motores a gasolina e a maior eficiência destes em relação aos elétricos da época, tendo em vista uma maior autonomia e a facilidade de se encher um tanque em minutos, os fabricantes de veículos optaram por investir nessa modalidade. O fato é que a humanidade perdeu uma ótima oportunidade de desenvolver carros muito mais eficientes e menos poluentes nos últimos 100 anos, o que traria hoje uma enorme vantagem ambiental e econômica. Mas ainda assim, outras opções de combustíveis foram surgindo, como é o caso da incrível história de sucesso do etanol brasileiro, feito a partir da cana-de-açúcar, que é considerado muito menos poluente do que a gasolina, embora seja controverso em relação às suas vantagens econômicas. O movimento na direção de transformar toda a frota mundial de veículos em elétricos já envolve o Brasil, mas tem algo que eu vou te falar agora que talvez você vai se surpreender. Acontece que os carros elétricos europeus são muito mais poluentes do que os novos carros flex brasileiros. Na avaliação do ciclo de vida, o carro europeu está emitindo 92 gramas de CO2 equivalente por quilômetro. Isso por conta da tecnologia e da matriz energética da Europa. Esse mesmo veículo no Brasil, porque a matriz elétrica do Brasil é mais renovável, estaria emitindo 65 gramas. O veículo flex usando etanol emite 46. Por quê? Basicamente porque a energia do etanol é muito limpa e a construção desse veículo emite menos carbono. Motores elétricos em geral só são vantajosos quando são carregados com energia limpa. Mas na Europa, a energia que abastece os carros elétricos vem de usinas a carvão, recentemente religadas. A fabricante de veículos sueca Volvo lançou um estudo que renovou o debate sobre quão poluentes são os carros movidos a eletricidade. Segundo a marca, um veículo elétrico pode ser até 70% mais poluente do que seu modelo na versão de motor a combustão interna.
Para chegar a essa conclusão, a Volvo analisou toda a cadeia de produção de dois veículos similares, o elétrico C40 e a sua versão com motor de combustão interna, o XC40. Quando é carregado com energia limpa, o veículo elétrico emite 32 toneladas de CO2 a menos do que a sua versão a combustão interna. Mas a situação muda completamente quando não se utilizam energias renováveis para o carregamento. Quando o carro é recarregado na matriz energética atual da Europa, a pegada do carbono do veículo aumenta tanto que praticamente zera os seus benefícios ambientais. Isso mostra que a simples substituição de carros a combustão pelos elétricos pode não ser tão eficaz. O porta-voz da Volvo afirmou a necessidade de os grandes produtores de energia trabalharem no sentido de mudar as fontes utilizadas para que o esforço das indústrias de veículos tenha sentido. E se eu te disser que existe uma tecnologia brasileira de combustíveis em desenvolvimento que é muito mais vantajosa em todos os cenários possíveis e que tem tudo para se tornar a melhor tecnologia automotiva de todos os tempos? Em busca de uma tecnologia que possa conter as emissões de gases do efeito estufa e o processo de mudanças climáticas, diversas soluções de eletrificação estão em desenvolvimento, em meio a metas estabelecidas por diversos governos. A União Europeia, por exemplo, estipulou o ano de 2035, a partir do qual todos os veículos deverão ter emissão zero de gás carbônico, mesmo prazo dado pelo governo da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, Adalberto Maluf, a participação nas vendas desses modelos no mundo todo vem aumentando, não sendo diferente no Brasil, onde quase 50 mil carros elétricos foram vendidos somente em 2022, enquanto que pouco menos de 35 mil desses automóveis caíram às ruas em 2021. O futuro dos meios de transporte certamente são os veículos elétricos, disso ninguém mais tem dúvida, que faz do etanol um combustível do passado, certo? Bom, para a indústria do setor, não. Os pesquisadores enxergaram uma oportunidade que eu penso que pode se transformar na melhor tecnologia energética para veículos de todos os tempos. Isso acabou desencadeando uma corrida contra o tempo entre as principais montadoras e pesquisadores do Brasil e do mundo, na busca de dar ao etanol um futuro ainda mais promissor, o de gerar a eletricidade para os carros do futuro. Foi em meio a todo esse cenário que os pesquisadores da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp desenvolveram um reator químico compacto que viabiliza a produção de hidrogênio a partir do etanol. A tecnologia, patenteada com o apoio da Inova Unicamp, pode ser embarcada em veículos e também acoplada a células combustíveis para mover carros elétricos. Mas por que o etanol? Segundo o pesquisador Rubens Maciel Filho, professor e pesquisador da Unicamp, o etanol é um biocombustível produzido em larga escala no Brasil, que é o segundo maior produtor do mundo. Portanto, o Brasil já conta com infraestrutura de produção, armazenamento e transporte desse produto, em uma cadeia produtiva que gera empregos e renda. Sendo assim, não seriam necessários grandes investimentos de aumento de produção no Brasil, porque com menor quantidade seria possível rodar muito mais do que hoje, pois nesse modelo de motor elétrico, o tanque é completado com 50% de etanol e 50% de água. O funcionamento do motor elétrico movido a etanol desenvolvido pela Unicamp consiste em obter hidrogênio a partir da quebra das moléculas de etanol. O combustível passa por um reformador, que em alta temperatura transforma o etanol em um gás rico em hidrogênio. Esse hidrogênio e o oxigênio são injetados em um equipamento chamado de célula combustível de óxido sólido. O resultado disso tudo é a geração de energia elétrica, que alimenta a bateria que faz com que o motor do carro elétrico funcione. Essa reação química gera vapor de água, que é usado para aquecer o reformador, mas também gera gás carbônico, que, segundo os pesquisadores, é neutralizado pelo próprio plantio da cana-de-açúcar, que torna a tecnologia brasileira completamente limpa. O caminho para a eletrificação dos meios de transporte parece não ter mais retorno. Até mesmo o Brasil, que parece não ter se preparado para a transição, será obrigado em algum momento a se adaptar à nova realidade. Pensando nisso, algumas montadoras de veículos vêm disputando a atenção do mercado de elétricos movidos a etanol aqui no Brasil. A fabricante de carros japonesa Nissan foi a primeira a dar um passo em direção ao uso do etanol como gerador de eletricidade, anunciando em 2019 a criação de um sistema chamado Célula de Combustível de Óxido Sólido. Já em 2021, foi a vez da Volkswagen divulgar um projeto em parceria com a Unicamp, no mesmo sentido, criar um sistema de célula de combustível usando o etanol como base para mover carros elétricos, de modo a deixar a tecnologia viável para a produção e comercialização em escala industrial. Gustavo Dorbeck, professor da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp, um dos responsáveis pelo desenrolar do projeto junto à Volkswagen, explica que os números de eficiência reais do projeto devem sair já nos próximos anos. É nesse prazo que os pesquisadores esperam ter o projeto aprovado em escala piloto para a aferição prática dos estudos. Esses protótipos nos darão segurança maior sobre construção e operação da célula de combustível, completa Gustavo. O que os pesquisadores já sabem é que deve ser possível dobrar o aproveitamento energético do etanol em relação ao que o combustível rende hoje em um carro flex.
Na prática, é como se um compacto elétrico movido a célula de combustível fosse capaz de fazer 25 km por litro na cidade, convertendo o etanol em eletricidade, enquanto que o modelo equivalente atual com motor flex alcança 12 ou 13 km por litro de autonomia, quando muito. O professor conta que seu departamento na Unicamp decidiu aceitar a parceria com a Volkswagen por acreditar que a célula de combustível pode ser um caminho viável para a popularização do carro elétrico no Brasil. Dolbeck ainda explica que o Brasil tem uma situação privilegiada, com altíssima presença de luz solar em locais que não demandam desmatamento e solo propício. O potencial é enorme. São questões que fazem sentido aqui e não na Europa, por exemplo, que possui um clima totalmente diferente. Enfim, o Brasil tem uma oportunidade muito importante nessa transição energética dos carros a combustão interna para os motores elétricos, inclusive para se tornar polo exportador de combustível e tecnologia para outros países, em um movimento capaz de fazer inveja em Elon Musk. Você acha que o Brasil vai aproveitar essa oportunidade ou vai ser engolido pelos países envolvidos? Me conta aqui nos comentários. Afirmar com toda a certeza qual o futuro dos carros elétricos fica bem difícil, mas diante de alguns fatos como que eu vou te contar logo a seguir, nos faz ter a convicção que a tecnologia brasileira do elétrico movido a etanol pode ser a solução ideal para que o Brasil seja de fato inserido na roda dos países com meios de transporte limpos e sustentáveis. Não é segredo para ninguém que a Tesla não é hoje apenas uma referência em inovação para toda a cadeia automotiva, mas também um espelho de ações com foco em sustentabilidade. Principal fabricante de carros elétricos no mundo, a Tesla também aposta na produção e armazenamento de energia renovável mundo afora, especialmente energia solar. Mas recentemente, a empresa se viu envolvida em uma polêmica quando anunciou em 2021 a compra de $1,5 bilhão em bitcoins. O grande problema ambiental do Bitcoin está na mineração. O consumo de energia no processo é imenso e raramente parte de fontes renováveis. Ao considerar os principais países emissores da moeda, é possível atrelar o ativo a combustíveis fósseis e com impacto desastroso ao meio ambiente. Esse é o caso da China, principal mineradora de bitcoins do mundo, e que possui ainda parte de sua matriz nacional baseada no carvão e nas usinas termoelétricas. Mas calma, isso não quer dizer necessariamente que a Tesla não tenha o seu papel importante na contribuição para um mundo mais eficiente e sustentável. Elon Musk é hoje o principal bilionário verde do mundo, segundo o ranking da Bloomberg. De acordo com a lista, o empresário tem um patrimônio ambiental superior a $180 bilhões, que representa 91% de toda a sua fortuna. A última aposta da empresa está no lançamento de telhas residenciais que imitam as peças tradicionais, mas são abastecidas por energia solar. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E você, o que acha sobre a evolução e a real eficiência dos carros elétricos no Brasil e no mundo? Você já conhecia a nova tecnologia brasileira dos motores elétricos movidos a etanol? Me conta aqui nos comentários e confere também o que o pessoal está dizendo. Obrigado por assistir, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois isso nos motiva bastante a trazer mais conteúdo de valor em meio a tantas futilidades na internet. Um grande abraço e até o próximo vídeo.